Uma agente penitenciária passou mais de um ano sem saber que havia uma câmera escondida no banheiro da unidade onde trabalhava. Ela suspeitou quando foi tomar banho e descobriu o equipamento instalado no suporte para colocar shampoo. Era um colega de trabalho que colocou a câmera lá. Olha só que absurdo, gente! Vamos ver a reportagem. Um momento de privacidade flagrado de forma criminosa. A vítima, uma mulher que trabalhava como agente socioeducativa numa unidade do sistema prisional. A câmera foi colocada no banheiro por um colega de trabalho. É o também agente Rafael Osvaldo de Carvalho Arantes. Ela descobriu que era gravada há um ano. Com medo, se manteve em silêncio todo esse tempo, mas agora decidiu falar sobre tudo o que passou. E na hora do meu banho, eu tinha uma sensação estranha, como se fosse um instinto feminino. Eu olhava assim muito para as paredes, eu falava, será que tem alguém me observando? Mas eu sempre achava que eu estava ficando doida, que não tinha nada a ver aquilo. Logo surgiram pistas que alimentavam essas suspeitas. E isso foi a coisa que mais assim fez eu desconfiar. A gente estava uma vez no módulo 7 e lá a porta ela era meio comidinha assim embaixo, sabe, desgastada. Eu vi a bota dele bem próxima à porta. Só que era tudo fechado, né? Então eu ficava olhando assim, será que tem como ele ter me visto em algum lugar aqui? A agente seguiu com a rotina no serviço, até que descobriu uma coisa estranha na parede do banheiro. Eu estava tomando banho e observei que tinha uma bolinha de papel, bem pequena mesmo. E essa bolinha estava próxima à janela ali, naquele suporte de shampoo, de condicionador. A câmera estava escondida dentro da bolinha de papel. Tinha minha imagem lá daquele dia, tomando banho, pelada. Além de Priscila, Rafael teria gravado pelo menos outras 2 mulheres. Uma delas também atuava na mesma unidade de internação. Ele filmava tanto no banheiro como no quarto também. Havia uma pasta de fotos minhas, tinha mais ou menos 700 fotos. E ele dava prints das filmagens. O caso provocou mudanças na política de segurança da Secretaria de Justiça do Distrito Federal. Depois do episódio, foi criado um protocolo para prevenir e combater casos de assédio sexual. O objetivo é garantir a proteção e o respeito no ambiente de trabalho. Atualmente, as mulheres são maioria entre os servidores de carreira socioeducativa. Rafael foi processado por crime de registro de conteúdo de nudez sem autorização. A pena mínima é de 6 meses, a pena máxima é de 1 ano. Nós estamos diante de um crime de menor potencial ofensivo, onde cabe medidas despenalizadoras, tais como a transação penal e a suspensão condicional do processo. Priscila acredita que a pena poderia ser maior se o Ministério Público tivesse aceitado também a denúncia de perseguição. A gente teria como que o processo fosse na justiça comum, mas aí o Ministério Público derrubou um dos crimes e aí o processo correu no juizado especial. Sendo um crime de menor potencial ofensivo, o Ministério Público vai oferecer a transação penal. A pena de Rafael foi trocada por 300 horas de serviço comunitário. Nós entramos em contato com o Ministério Público, mas não tivemos resposta sobre o caso. Também procuramos o agente Rafael, mas ele não atendeu às nossas ligações. Grave seu recado agora. Em nota, os advogados de defesa informaram que o caso corre em segredo de justiça. Rafael não parou de receber o salário como agente socioeducativo. Qualquer pessoa pode ver o contra-cheque dele, né, que é pública essa informação. Rafael foi demitido 1 ano depois do flagrante no banheiro. Nós temos um processo legal do contraditório e da ampla defesa, que é direito de todo cidadão. Portanto, ao final desse processo, constatou o dano, né, a conduta gravíssima dentro do ambiente de trabalho
que desencadeou uma demissão. Portanto, eu faço a minha parte como agente público e eu espero que a gente possa servir como exemplo, mostrando que o primeiro agente socioeducativo do Distrito Federal foi demitido por assédio sexual. Esse é um motivo de eu estar me expondo, para que as pessoas vejam, para que a sociedade veja que um crime dessa magnitude não pode ser punido com a pena de 1 ano, né? Olha, isso aí é muito grave, muito sério e não é um caso isolado, né? A gente não pode falar, é um caso isolado, isso daí acontece demais. Por isso, a gente resolveu estender o assunto. Você de casa aí que está interessado em saber mais, né, que de repente desconfia que, né, alguém está fazendo uma imagem, né, pode ser até mesmo em casa, isso daí acontece. Então, a gente vai estender o assunto. Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Balanço Geral a advogada Anaile Carvalho Siqueira. Obrigado pela sua presença, é um prazer. Imagina, eu que agradeço pelo convite. A gente viu aí um caso de alguém no ambiente de trabalho, né, que colocou a câmera e hoje na própria internet você encontra câmeras cada vez menores, sim, cada vez mais discretas, né? Isso daí a gente viu, pode ser, cabe indenização, cabe na parte criminal também, trabalhista, é isso? Sim, dependendo do caso, Sandro, nós podemos ingressar com medidas criminais, trabalhistas, se o empregador tiver algum envolvimento nisso e provar esse envolvimento também, e também na esfera civil. Quando nós falamos de indenização na esfera civil, seria de fato colocar esse dano de uma maneira pecuniária, né? Colocar esse valor, quanto que esse abalo à intimidade, essa violação ocorreu. Lembrando que são invioláveis a intimidade, a imagem, e isso a própria Constituição Federal fala. Até porque toda pessoa tem direito da própria imagem, né? Exatamente. E nesse caso, a pessoa pode estar usando para ela ver a imagem, mas ela pode estar também divulgando, né, e vendendo essa imagem, que aí é mais grave ainda, porque coloca a intimidade da pessoa exposta, pode prejudicá-la no trabalho, na família, no relacionamento com o namorado, o esposo, não é verdade? Exatamente. E quando ocorre essa divulgação, esses meios, quando você recebe, por exemplo, esses vídeos pelo WhatsApp, pelas redes sociais, quanto maior essa proporção, muito maior essa indenização, porque afinal de contas essa vítima que teve a intimidade e a imagem dela utilizada. Então isso sim pode ter vários cenários a serem tratados. Pessoa que recebe uma imagem dessa, um vídeo e fica compartilhando, também pode se dar mal. Também pode ser penalizado. E essas penalidades, inclusive na esfera criminal. Agora, vamos orientar aquela pessoa que de repente está desconfiando, né? Pode ser homem ou pode ser mulher, a maioria, mas pode ser homem também. Pode ser a criança que conta para a mãe, a adolescente, né? O que a pessoa tem que fazer? Porque a gente estava falando aqui que, de repente, a pessoa desconfia, vai lá e fala com a pessoa, você está me filmando lá, e a pessoa vai lá, tira a câmera, tira a prova, apaga as fotos, aí pode não dar nada para a pessoa, né? A questão das provas nesse caso, ela é fundamental porque precisa comprovar que de fato existia aquela câmera ali no local e foi aquela pessoa que colocou. Então, a partir do momento que você identificar uma câmera escondida, seja no seu local de trabalho, no banheiro ou nessas casas de temporadas que nós vimos muito uma reportagem sobre isso, enfim, em qualquer lugar, procure um advogado, porque ele vai te orientar quais as medidas necessárias que você pode adotar para conseguir também essas provas de maneira concreta e não ficar prejudicado, né? Porque a partir do momento que nós não temos essas provas, o próprio judiciário, ele não consegue mensurar o que aconteceu. A gente está falando de um sujeito que colocou uma câmera lá no banheiro para flagrar, fazer imagens da companheira nua ou seminua. Sim. Mas a própria imagem, mesmo que ela estiver de roupa, outro dia a gente mostrou uma reportagem de uma criança que foi fotografada
e a pessoa pegou aquela foto que estava na internet e fez uma tatuagem e a mãe estava entrando na justiça para que a pessoa apagasse. Sim. Essas questões, quando envolve a imagem em si e não a intimidade, como foi esse caso, né, porque tem essa distinção entre a intimidade e a imagem propriamente dita, também pode ser passível de indenização. Temos, por exemplo, casos de clientes que fazem tratamentos estéticos em qualquer tipo de clínica ou até em médicos mesmo, e aí essas imagens, elas ficam nas redes sociais como um comparativo. Até então, a qual momento que esse cliente, ele deu o consentimento, ele autorizou que fossem divulgadas essas imagens? Então, isso também é um ponto importante. E também, um detalhe é que, se ele autorizou essa divulgação ela foi para um momento específico ou pode ser por tempo indeterminado. Isso daí tem que ser no papel? Exatamente. Eu preciso ter um termo de consentimento que eu posso divulgar essa imagem. Empresas também, quando divulgam a imagem dos seus funcionários, próprio para a marca em si, é importante ter esse respaldo. Isso daí também se aplica com relação, por exemplo, às pessoas que têm relacionamento, são namorados, são casados, aí fazem lá, de repente, na intimidade, ou até mesmo em outros momentos, estão na praia, fazem vídeos, tiram foto, aí depois se separam. A gente já teve casos de pessoas que acabam divulgando, isso daí pode ser passível de punição também. Dependendo do caso, sim. Se a partir do momento que aquela pessoa que teve a imagem com o seu companheiro, depois de 1 ou 2 anos, ela não quer mais essa imagem vinculada àquela pessoa, ela pode solicitar a retirada dessa imagem, por exemplo, das redes, dos perfis. E se essa pessoa não retirar, sim, é passível de uma indenização. É importante as pessoas terem consciência, a imagem pertence à pessoa. Exatamente. Então respeite e na menor desconfiança é importante ou procurar um advogado ou procurar a polícia nesse tipo de caso. Fazer um boletim de ocorrência a partir do momento que você identificar qualquer divulgação, qualquer ato que te deixa de uma maneira desconfortável. Tá ok. Muito obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde, bom trabalho. Pra você também. Obrigado, viu?